Olá, gente! Estamos aqui ao vivo mais uma vez na nossa live. Hoje falando sobre um aspecto muito importante, né? Como é que você aguenta ouvir problemas o dia todo, né? E essa é uma questão que eu escuto muito, sabe? Que eu ouço muito essa frase de muita gente. Como é que a gente aguenta ouvir problema o dia todo? Né? E aí eu resolvi falar sobre isso hoje, né? Explicar, né, de uma forma um pouco mais tranquila, né, como é que é esse aguentar, né? Vocês estão me ouvindo? Carol, você tá aí? Tudo bom? Você tá me ouvindo, querida? Porque entrou uma ligação aqui agora. Você tá me ouvindo? Diz aí pra mim, por favor. Pra ver se... Ai, que bom, porque teve uma live minha aí que uma aluna minha de orientação profissional falou que tá ruim no meio do caminho, porque tem essas coisas de entrar ligação. Mas vamos embora, vamos para nossa live, vamos lá, vamos que tá. Então assim, gente, ouvir, né, assim, a condução, como é que é a condução de um processo terapêutico? Como é que ele funciona? Quando as pessoas falam pra mim, como é que você aguenta ouvir problemas o dia todo? A condução de um processo terapêutico, ele é uma arte. Não é simplesmente ouvir problemas o tempo todo, né? Deu uma falha, mas já voltou. Obrigada, Carol. É porque isso, porque entrou uma ligação, mas às vezes essa falha, ela, sei lá, dá ruim aí na live, mas graças a Deus tá aí. Então, vambora, vamos que vamos. Vamos falando aí dessa questão, dessa condução que é muito importante. Então, a escuta de um psicólogo, de um terapeuta que se coloca nesse lugar, né, de ouvir problemas, né? Porque assim, gente, para pensar. Ninguém procura um psicólogo, um terapeuta para contar que tá bem, que tá equilibrado, que não tem dificuldade, que tá fluindo nas relações. Não, isso a gente chama amigos, familiares, às vezes a gente comemora sozinho. Mas um psicólogo, um terapeuta, a gente procura por quando a gente tá com algo que não tá sendo, né, favorável, que tá difícil, que tá doloroso, que tá complicado, né? Que tá, assim, às vezes a gente espera bastante tempo para procurar e aí quando a gente procura já tá, assim, bem crônico. E a nós que estamos do lado de cá, a gente ter que perceber o outro naquilo que ele tá falando, a gente precisa desenvolver uma consciência daquilo do que a gente está ouvindo, né? Do que a gente está percebendo. A gente tem que dar uma atenção. Então, assim, existe um espaço que ele é oferecido, um lugar, um espaço, e esse espaço e esse lugar que é oferecido, ele precisa ter como base uma sensação de segurança, né? Para quê? Para que o outro possa buscar um processo de transformação, ou seja, é transformar na ação, a mudança de forma. Então, muitas vezes, a gente está ali precisando mudar uma forma como eu entendo e sinto e percebo a minha forma de estar no mundo com as minhas dores, com as minhas dificuldades, né? Então, é uma transformação, é a mudança de forma daquilo que não está fluindo, que não está sendo, está tendo dificuldade na condução, que está se repetindo várias vezes e que causa muita dor e muito sofrimento. Por isso que a construção dessa base, desse lugar de segurança, ele é fundamental. E isso não se faz simplesmente abrindo um espaço, colocando coisas bonitinhas, um lugar aconchegante, isso é o mínimo, né? O ético ali, o estético ali, ele é muito importante. Só que a minha postura, a minha presença, a minha conduta, a minha fala, o meu olhar, a minha condução, o meu corpo, ele também está ali inserido nesse processo, e tudo isso precisa ter esse vínculo afetivo, esse sentimento de segurança precisa ser vivido e sentido pela pessoa que procura, né? Então, para isso a gente busca embasamento teórico, se faz uma faculdade, 5 anos, estágios, e vai cada vez mais se aprofundando com outras ferramentas, com outros recursos, né? Para que a gente possa derreter no afeto.
E não ficar, assim, é uma arte do encontro. Que encontro é esse que se estabelece? Não é só conteúdo, não é só pensamento, não é só mental. Né? Eu não tenho absolutamente, aqui eu não tô falando nada sobre abordagens, pelo amor de Deus. Eu tô falando nesse espaço que precisa ser construído para que essa condução do processo terapêutico possa ser realizada e eficiente na promoção dessa transformação que o outro tanto busca, nessa mudança de forma daquilo que está ali, né, não funcional na vida da pessoa. O Jorge Ponciano Ribeiro, um gestalt terapeuta maravilhoso, de renome dentro da gestalt terapia, tem uns vídeos dele correndo aí, até de uma entrevista que ele fez no Instituto, e ele fala a seguinte frase, que é assim, fantástica, é fundamental, e embasa tudo isso que eu venho falar com vocês hoje, né? Não ocorre cura no processo terapêutico. Prestem atenção. Não ocorre cura no processo terapêutico. O terapeuta não é aquele que cura. Ele é aquele que cuida. E esse cuidado não é um cuidado que a gente olha simplesmente, bota comida na barriga da pessoa e passa a mão na cabeça. Não é esse. Porque quando a pessoa se sente cuidada, ela se cura. Por isso que o processo terapêutico, ele é uma arte. Né? Ser psicólogo, ser terapeuta é desenvolver uma arte de encontro, é desenvolver uma arte do cuidar, que é muito profundo e vai muito além daquilo que as pessoas que me perguntam como é que você aguenta ouvir problemas todos os dias. Imagina, né? E para isso, a gente que está do lado de cá, que está conduzindo esse processo, porque a gente não conduz a pessoa, a gente conduz o processo terapêutico. E isso vai isso acontece antes da aplicação de recursos, de técnicas, de ferramentas. Muitas vezes, nas lives que eu falo sobre a orientação profissional, por exemplo, aonde eu coloco lá sobre que a orientação profissional não é simplesmente aplicação de teste, que as pessoas me procuram e perguntam se eu faço teste de OV e acham que é uma aplicação de um instrumento e aquilo vai dizer para a pessoa aquilo que ela deseja mudar na carreira ou deseja escolher como profissão, etc. A orientação profissional é uma orientação de processo de construção de uma identidade profissional. E a terapia, o processo terapêutico, o psicólogo, ele está conduzindo um processo terapêutico para promover para o cliente a transformação, uma mudança de forma daquilo que não está funcionando e caminhando bem. Para isso, ele também tem que se tratar, porque o quanto eu me permito ser tocada pelo outro que está ali na minha frente. Então, eu tenho uma vida, eu tenho uma história, eu tenho questões, e eu também preciso ser conduzida num processo terapêutico em mim. Até para poder, né, aprender e ter muito mais maestria e habilidade na condução do processo terapêutico com aquela pessoa que me procura, né? Percebe como é complexo? Percebe como existe um entorno que precisa ser construído, né? A palavra conduzir, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei, que a pessoa aqui não sabe tudo de cor. A palavra conduzir, do latim, de conducere, significa guiar com. Né? Então a gente favorece levar alguém para algum lugar. Né? E aí é todo um trabalho de um profissional que dirige um processo e não a pessoa. Ninguém diz o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. A gente está conduzindo um processo de autoconhecimento, um processo de transformação, de mudança de formas daquilo que não está sendo gerenciado de uma forma equilibrada, de uma forma funcional, eficiente da pessoa, né? Então, a gente serve de condutor, a gente está a serviço de algo para aquela pessoa, né? E isso é muito importante que a gente entenda, é muito importante que a gente se aproprie, tá? Esse cuidar, como Jorge Ponciano falou, maravilhosamente bem colocado por ele, é um cuidar que precisa ser refinado.
a gente precisa refinar esse cuidar, né? Por isso que é tão importante para aqueles que iniciam como psicólogos e terapeutas e que abrem lá o seu espaço, fazer as supervisões. Nós continuarmos fazendo trocas com profissionais, supervisões, porque não tem fim o autoconhecimento e não tem fim as questões que surgem em nós para serem trabalhadas e transformadas. Então aquele que nos procura, aquele que está ali, ele simplesmente não está ali só para falar dos problemas e a gente do lado de cá só para ouvir problema. A gente está aqui numa condução de um processo terapêutico, numa arte de guiar o outro, numa arte de conduzir. E todo o processo artístico, ele requer refinamento, ele requer aprendizado, ele requer prática, né? Independente dos recursos e das ferramentas que eu lançar mão, que eu usar, né? O quanto eu preciso trabalhar a minha escuta, o quanto eu preciso eleger repertórios linguísticos, falas, né, que faz com que o outro se sinta nesse espaço, que abra um espaço seguro para essa troca, para esse aprendizado para o outro perceber aquilo, de como que ele vai modificar, transformar aquilo que ele está precisando modificar, né? A minha disponibilidade, né, a disponibilidade do meu corpo de estar ali ressonando com o outro o tempo todo, né? O quanto que eu me permito ser afetada e saber separar o que é meu, o que é do outro, o quanto que eu preciso aprender a conduzir um processo e a não conduzir a pessoa, né? São detalhes, são sintonias que precisam ser desenvolvidas. É uma sintonia fina. O trabalho de cuidar, né, no processo terapêutico é uma sintonia fina para que essa condução seja brilhante. Então a gente precisa lapidar, construir essa sintonia, e através de estudos, através de aprendizados, né, cada vez mais, né, e isso é fundamental. Então, assim, como é que eu me coloco a serviço do outro no próprio processo de autoconhecimento do outro, e não a serviço de que eu sei, de que eu induzo, de que eu falo, de que eu estabeleço, né? As respostas, elas estão sempre no corpo e nas emoções, né? E aprender a ouvir o que está aqui dentro o tempo todo sendo comunicado, sendo expresso, através de sintomas, através das dificuldades, através das relações tóxicas, seja lá do que for. Quando a gente sai desse estado de ficar analisando, né, de avaliar, de julgar, de interpretar, quando a gente vai para um processo respeitoso, né, porque a avaliação, ela nos coloca numa postura defensiva. Eu estou avaliando o outro o tempo todo, eu estou dizendo o que é, eu estou interpretando, eu estou julgando, eu estou falando, eu estou analisando e avaliando, né? Então eu não estou conduzindo um processo de acreditar que o outro seja capaz de compreender os motivos que levam ele a estar naquela forma de atitudes e comportamentos e construções de relações que não estão funcionando e não estão levando ele a lugar nenhum de melhorias, de equilíbrio, e seja lá, de alcance, de condução, de realizações na vida. Então existe algo aqui que está cego, que está nebuloso, que está desconhecido, que está tendo uma ação que está torta, vamos dizer assim, né? Nas coisas que eu penso, que eu sinto. Então o meu corpo, ele tem toda a sabedoria dentro daquilo que eu preciso saber. Então quanto mais eu levo o outro para aprender a ouvir aquilo que está dentro dele e trazer uma condução toda voltada para isso de uma maneira segura e de uma maneira eficiente, o outro se transforma, o outro muda, né? Então muitas vezes, né, eu vejo isso em mim também, não sei se em vocês é assim, mas eu vejo muitas vezes em mim. A Luísa, que minha filha, falou: autoconhecimento é extremamente importante, obrigada por me ensinar tanto. Oh meu Deus, que coisa linda, minha filha falando. Carol disse que travou, Luísa disse que tá normal.
Ô, gente, eu adoro essas coisas. Vocês são lindos. Todos vocês que estão aqui me ouvindo e colocando, escrevendo aqui, são lindos, maravilhosos. E todos que virão me ouvir também, que eu deixo muito gravado aqui no meu próprio Instagram e lá no meu canal do YouTube. Vocês podem ir lá, se inscrever, vou ficar muito feliz. E também é a oportunidade de rever várias lives que eu faço sobre vários assuntos, né? Então, entender, gente, quem aqui hoje ouve de alguém ou fala que, nossa, eu não sei como é que você aguenta ouvir problemas, para um pouquinho para pensar que é uma profissão que nós nos colocamos a serviço de um processo para o outro de transformação. Né? Se vocês tiveram alguma experiência onde a pessoa está querendo conduzir vocês para algum lugar, essa pessoa ela está um pouco equivocada, porque na verdade a condução é do processo terapêutico. É fazer com que o outro traga informações importantes para ele. Né? Que ele se perceba, que ele se conheça, que ele se acesse naquilo que o corpo está ali se expressando, está ali dizendo, está ali comunicando, as emoções. Né? A gente já tem muitos lugares e locais que se preocupam só com a aquisição de conhecimento, de conteúdo. Né? Que a gente possa sair um pouco desse lugar. O conhecimento é importante, o conteúdo é importante, mas o sentir é tão importante quanto. E muitas vezes, quando a gente pergunta para as pessoas como elas se sentem, elas respondem como elas estão pensando. Né? Eu mesma, nos meus próprios processos de transformação que eu busco, também percebo algumas dificuldades. E o quanto que ao perceber essas dificuldades e me colocar disponível para aprender algo de novo sobre mim e fazer todo um sentido, é maravilhoso. Então, a gente não consegue fazer isso só falando, a gente não consegue fazer isso pensando, a gente não consegue fazer isso, né, agindo. A gente precisa dar um tempo para ouvir aqui dentro, para sentir. E quando a gente precisa de uma condução para isso, a gente busca uma condução, um profissional qualificado, um profissional que realmente possa favorecer esse processo de transformação. Né? Então, mais uma vez, como é que fala? Essa conexão que se cria entre nós e os nossos clientes é uma conexão que é construída. Ela precisa desse espaço de segurança, não só o local, mas a gente também faz parte do processo terapêutico. Né? A gente também está ali inserido nesse lugar. Então, eu aprendi já há muitos anos que quando eu não estou bem, quando eu não estou passando bem, eu adio as minhas sessões com os meus clientes, eu modifico, porque eu não vou conseguir estar inteira ali. Então, eu não vou estar cumprindo o meu papel de servir ao processo do outro de transformação, porque eu não estou conseguindo estar inteira, né? Não estou conseguindo ali estar com todos os meus sentidos e as minhas percepções ali inteiras naquele momento, no aqui e agora, com aquele meu cliente. Então, eu mudo o horário, eu cancelo a sessão, porque eu preciso ser honesta comigo e com o outro, até porque esse outro, ele paga a gente para isso, né? Então, assim, as técnicas, as ferramentas, os recursos que a gente utiliza são agregadores desse processo complexo, desse processo lindo, desse processo gigante, desse processo de refinar o cuidado, né? Então, a terapia, como diz, né, o Jorge Ponciano Ribeiro, né, não ocorre cura no processo terapêutico. O terapeuta não é aquele que cura, o terapeuta é aquele que cuida. E quando o outro se sente cuidado, ele se transforma, ele se cura, né? E isso que é divino, que é maravilhoso, E aí quantos clientes também nos procuram buscando essa resposta. A resposta está no terapeuta, a resposta está no psiquiatra, a resposta está no constelador, a resposta está no orientador profissional, a resposta está no coach, a resposta está na ferramenta XYZ. Não está. A resposta está dentro de nós. Só que a gente tem muita dificuldade de conduzir esse processo em nós mesmos. Por isso que a gente precisa do outro, porque o outro, ele tem o papel de nos devolver para nós. O tempo todo. É a importância
dessa devolução. Então, qualquer relação que a gente estabelece, qualquer relação que é construída, qualquer relação que eu me veja inserida, ela tem como propósito maior, como objetivo maior, me devolver a mim. E aí a nossa grande dificuldade muitas vezes de voltar a atenção para nós, de voltar as reflexões para nós, de voltar a compreensão, o entendimento e o sentir para nós, a gente coloca fora. Né? E aí a gente também muitas vezes é buscado por essas pessoas que colocam e depositam em nós. Então esclarecer essas coisas todas, né? Por isso que quando as pessoas me procuram, eu considero assim sine qua non, importantíssimo, né? Uma entrevista. Para a pessoa me conhecer, para que eu conheça a pessoa, para ela me ver, para ela me sentir, para ela me ouvir, sabe? Sentir o espaço do trabalho, seja esse espaço num Zoom da vida, num Google Meet, seja esse espaço presencial lá no meu consultório na Tijuca. Né? Então, assim, é tão importante esse face-to-face, essa abertura para esse contato, para a própria pessoa que está me procurando avaliar se aquilo que eu ofereço para ela condiz com aquilo que ela está buscando. E para ela entender também que esse processo, ele depende exclusivamente dela. Né? Então, quantos clientes, né, esquecem o processo, o dia da sua sessão, quantos clientes se atrasam, quantos clientes pedem para mudar. Então, assim, tudo faz parte do processo terapêutico. Quantos clientes têm dificuldade de pagar e por aí vai, né? Então, assim, são tantas questões e todas elas faz sentido, né? Tem a ver com um processo de transformação daquela pessoa na condução da própria vida. Somos todos capazes de conduzir a nossa vida, todos. Mas se existe algo, e todos nós temos isso não é de alguns, é de todos nós, tá? Na hora que a gente percebe que está tendo uma dificuldade em determinado aspecto, em determinada condução, tá surgindo muitos sintomas, está surgindo doenças, está surgindo dificuldades, seja em que setor for da vida, é um grande momento de buscar esse profissional para compreender e sentir e aprender a provocar, a promover essa transformação, a mudar a forma como as coisas acontecem. Né? E isso é curativo. Né? E aí a vida flui, até vir uma outra questão e que a gente precise, né, dessa condução desse psicólogo. Então, gente, psicólogo, terapeuta, não atura, ele não aguenta ouvir problemas. Ele está disponível a serviço de um processo de transformação, de mudança de forma para o outro. Percebe como isso é muito mais bonito, como isso é uma arte maravilhosa, como isso requer um preparo, um estudo, um preparo não só de conhecimento teórico, de embasamento teórico, mas um preparo de estado de sentir e de estado de estar da própria pessoa ali, de nós, terapeutas, psicólogos, né? Então entendam isso, sabe? Compreendam isso. É da mesma maneira que tem pessoas que vão ali se sentir super realizados em montar um computador, né? Em fazer uma fórmula em matemática, em construir um prédio e outras, em arrumar a boquinha de alguém, em fazer as harmonizações faciais, seja lá o que for, é de cada um. Então é um trabalho, como todos os trabalhos, de uma responsabilidade muito grande, porque não é uma responsabilidade só com um objeto, é uma responsabilidade com um ser, com uma vida. Você está com uma vida ali na tua frente. E tudo isso que envolve o processo terapêutico, esse cuidar, para provocar no outro o processo dele de cura dele mesmo. É muito importante, muito fundamental. Então é isso, gente. É a minha dica da live de hoje, para vocês poderem entender e poderem também esclarecer para vocês que tiverem dúvidas, que tenham dúvidas, e também para aquelas outras pessoas que vocês ali conversam muitas vezes e ouvem isso, poder também dizer. Muitas pessoas que eu conheço que trabalham em coisas, são veterinárias, são engenheiras, são dentistas, são advogadas, são qualquer coisa, tá? De profissão. E estão aí enveredando para o mundo das terapias, né? Então, elas estão sentindo um chamado de servir a um processo de transformação de alguém, seja o recurso e a ferramenta que aquela pessoa utilizar, que ela sinta que funciona, mas ela não pode esquecer que ela também tem que olhar para isso, para ela também. Isso aqui é muito importante. A gente serve e conduz um processo, não uma pessoa.
A pessoa, ela é capaz, ela tem toda a capacidade, tem toda uma competência de se conduzir. Mas quando a gente percebe que a gente está com dificuldade em alguma área, aí a gente vai precisar do outro, porque o outro nos retorna a nós mesmos. E é isso, gente. Obrigada aí pela participação linda de todos vocês, por esse carinho de vocês, a presença. E também para que esses outros que estão me vendo depois da live aqui presencial. E até semana que vem. Temos mais live, mais assuntos para conversarmos. Um beijo no coração de vocês, muita gratidão e até a próxima semana.